Antes de você começar esse vídeo, eu só queria te avisar que esse é um vídeo bem diferente de qualquer outro vídeo que você já viu nesse canal. Ele não vai ter tanto humor, não vai ter tanta edição e vai ser basicamente uma conversa / desabafo sobre meus sentimentos em relação ao meu canal e conteúdo. Ignore os personagens na tela, esse vídeo é 100% Dante falando. Sabendo disso, bora pro vídeo. Genshin Impact, quem diria que um jogo de fada tão simples poderia fazer tantas mudanças na vida de uma pessoa, não é mesmo? Mas a realidade é que se esse jogo não existisse, você provavelmente nem me conheceria. Apesar desse canal aqui existir há cerca de 8 meses, que foi quando eu postei o meu primeiro vídeo, um guia ruim de Genshin Impact, o básico, sim, vamos ignorar esses 4 aqui, eles não são importantes, eu já tô na internet há quase 3 anos. E diferente do que muita gente pensa, não, eu não deletei vídeos desse canal nem nada do tipo, eu não criava conteúdo pra esse canal aqui antes. Eu comecei criando conteúdo pra um aplicativo horrível, péssimo, que eu odeio do fundo do meu coração, chamado TikTok. Eu sei, não precisa me olhar com cara de nojo, tá? Incrivelmente, existe conteúdo naquele aplicativo que não é só dancinha. Existem criadores de conteúdo por lá que se esforçam e criam conteúdos até que muito bons mesmo. O que não é o meu caso, meu conteúdo era ruim também. Mas pelo menos eu nunca fiz dancinha. Tirando a vez que eu me vesti de girl. Enfim, a questão é que eu comecei fazendo conteúdo pra lá e eu fazia vídeo todos os dias. Sério, eu já fiz mais de 1000 vídeos pro TikTok. Hoje em dia quase nenhum deles existe mais, porque os vídeos antigos vão pegando copyright. Mas um costume que eu tinha era nunca ficar muito tempo num conteúdo só. Eu ficava mudando de conteúdo com muita frequência. E apesar do meu foco ser humor, até mesmo do humor às vezes eu fugia. Eu tentava fazer uns vídeos um pouco diferentes de reflexão, algo do tipo. Eu nunca cheguei a ficar famosão por lá. Eu cheguei a 100k de seguidores, mas isso não significa grandes coisas no TikTok, isso é no máximo conhecidinho. Fora o TikTok, eu também fazia lives pra Twitch desde o final de 2019, jogando jogos variados e sem muita gente assistindo. Eu nunca pegava mais do que 30 pessoas ao mesmo tempo. Mas por incrível que pareça, na época, com essas poucas pessoas, eu já conseguia pegar os $100 mensais da Twitch, então meio que eu já tinha uma certa renda. O que foi mais que o suficiente pra me dar coragem pra largar o emprego pra me dedicar 100% à internet. E não façam isso, ok? Só não façam isso. O único motivo pra eu ter feito é que eu ganhava um salário mínimo nesse emprego, eu não tava gostando dele, e com a live que eu trabalhava metade do tempo eu ganhava meio salário mínimo, então pra mim era proporcional eu largar o emprego e usar esse tempo pra começar a fazer um canal no YouTube. Que de alguma forma, ainda assim, eu levei 6 meses depois da minha demissão pra começar a fazer o canal, não gostar do resultado, ficar parado por mais 2 meses e aí começar de verdade. E largar esse emprego tinha muitas chances de dar errado, mas por ironia do destino, nesse mês que eu larguei o emprego, lançou um jogo que mudaria a minha vida. E é óbvio que eu estou falando do Tony Hawk Pro Skate Genshin Impact. Tá no título do vídeo, vocês sabem que é Genshin Impact. Eu descobri esse jogo vendo um amigo jogar na live dele e decidi trazer pra minha live pra streamar eu começando a jogar também. E vou ser sincero, de começo não esperava grandes coisas desse jogo. Achei que ia ser um jogo que eu jogava uma vez e acabou, que eu não ia ter tanto interesse assim. E meu amigo, como eu estava errado. O primeiro impacto que esse jogo teve na minha vida foi de imediato. Eu tava numa época de muita autocobrança, que eu queria ser produtivo o tempo todo e o jogo foi lá e destruiu isso. Fazendo meio com que eu reaprendesse que relaxar é algo bom. Não sei se era aquela sensação de ser obrigado a entrar no jogo todo dia pra fazer as missões diárias e gastar resina, ou se era simplesmente porque o jogo era muito divertido. Sinceramente, eu acho que os dois. Por mais que fosse essa sensação de obrigação que me fizesse entrar no jogo todo dia, se o jogo não fosse divertido, eu não perderia horas da minha vida fazendo coisas aleatórias, como, por exemplo, voar de casa em casa em Mondstadt. Coisa que eu faço até hoje, inclusive. Mas mesmo nesse ponto, eu ainda não tinha começado a criar conteúdo em cima de Genshin Impact. Eu tinha jogado na live 1 ou 2 vezes, mas foi só isso. Até mais ou menos final de outubro, começo de novembro. Ali foi quando o bicho começou a pegar. Eu comecei a fazer conteúdo de Genshin pro TikTok. De começo eu achei que ia ser só alguns videozinhos, eu não achei que fosse ser algo fixo, mas quando eu menos esperava eu já tava postando vídeo só de Genshin Impact todo dia. E aos poucos eu fui mudando meu formato de vídeo pra algo um pouco diferente do que o TikTok tava acostumado
acostumado, mas eu acho que vocês já conhecem esse formato muito bem. Ok, eu vou tentar ser o mais claro possível e calmo aqui com você, ok? Não rode no Tartaglia se você não quiser um Tartaglia. E nessa época eu até fiquei conhecido como Paimon do TikTok, pra vocês verem. Pra ser sincero, eu não sei se alguém já fazia TikToks nesse estilo antes de mim, mas do nicho de Genshin eu tenho certeza absoluta que eu fui o primeiro. E da noite pro dia os meus vídeos de Genshin começaram a se popularizar, eles foram repostados em grupos de Genshin, páginas de Genshin. Do nada meu perfil começou a criar um público de Genshin bem grande no TikTok. Mas, como esperado, tudo que é novo e único acaba deixando de ser único com o tempo. Começaram a surgir diversos perfis se inspirando no meu conteúdo. E tipo, eu tenho um problema que é meu mesmo, sabe? Não tem nada contra a inspiração, as pessoas podem se inspirar em mim que não tem nenhum problema, mas eu tenho uma coisa interna que eu gosto de tentar ser diferente. Se tem mais pessoas criando a mesma coisa que eu, ou algo muito parecido com o que eu tô criando, eu já não me sinto mais na vontade de continuar criando aquilo e quero mudar de alguma forma. E esse sentimento foi o que me fez parar e pensar, como eu posso deixar os meus vídeos mais diferentes ainda? E se eu desse vozes pros personagens e fizesse eles interagirem entre si? E foi isso que eu fiz, eu comecei a fazer TikToks, os personagens interagindo com vozes diferentes pra cada um. E novamente, mais pessoas começaram a pegar isso e começar a fazer nos seus próprios canais também. E novamente eu fui sentar na minha cadeira e pensar como eu poderia evoluir mais ainda o meu conteúdo. Nesse ponto eu já tinha feito a tentativa de conteúdo de reflexão aqui no canal, mas eu tinha desistido porque eu não tinha uma reflexão toda semana pra fazer e tal. Eu já consumia conteúdo de Genshin Impact no YouTube, eu tinha alguns canais brasileiros que eu gostava, e ainda gosto até hoje inclusive, mas apesar de ter diversos canais, eu sentia falta de algo que simplesmente não existia na comunidade brasileira de Genshin, um canal focado em comédia, coisa que é extremamente comum lá fora, mas aqui no Brasil simplesmente não tinha, ou pelo menos eu não conhecia. E um problema que eu via muito na comunidade daquela época é que todo mundo olhava o jogo com muita seriedade, era só números pra cá, números pra lá, qual boneco dá mais dano, qual dá menos dano, tier list dos mais fortes. A comunidade de Genshin não via os personagens como personagens, via eles como um monte de números e só. E eu achava bizarro como um jogo tão colorido, cheio de história e sem nenhuma competitividade, era um jogo tratado como a coisa mais competitiva do mundo. Se o seu boneco não dá 1 bilhão de dano, ele não presta e você tá jogando de forma errada. Essa era a lógica da comunidade. E pode parecer bem besta o que eu vou falar, mas um dos motivos de eu ter criado meu canal foi pra tentar mudar isso. Eu queria de alguma forma fazer a comunidade olhar pro jogo e pros personagens com outros olhos. E se no próprio TikTok eu já tava conseguindo fazer isso, por que não no YouTube também? Então eu finalmente decidi arrumar minhas malinhas e me mudar do TikTok pro YouTube. E essa foi simplesmente uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Eu não sei se era porque meu conteúdo era diferente, eu não sei se era porque ele era estranho, eu não sei se foi pelo engajamento do TikTok ajudando, mas de alguma forma esse canal decolou. E quando eu digo decolou, eu quero dizer decolou mesmo. E ele não só decolou, como levou minha Twitch junto. Do nada tinha 200 pessoas me assistindo lá, toda a live. Eu não sei se vocês têm noção, mas eu tenho um canal completamente nichado, eu posto só 2 vídeos por semana, é um estilo de vídeo que não agrada a todo mundo, e ainda assim cresceu 70 mil inscritos em menos de 8 meses. Isso é bizarro. É tipo... As aventuras bizarras de Dante Paimon. E a parte mais engraçada disso tudo é que pode não parecer, mas o meu canal já sofreu muito hate. Não dava pra contar a quantidade de pessoas nos comentários dizendo pra mim parar com as dublagens, que elas eram cringes. Isso piorou muito depois que um criador de conteúdo de Genshin decidiu reagir a algumas das minhas dublagens em live e zoar elas com o chat, a ponto de vir um público em massa me chamar de cringe nos meus comentários. Olha que motivação bacana pra alguém que tava iniciando um canal, hein? Eu quase pensei em desistir, mas na mesma proporção que tinha gente pra odiar, tinha gente pra amar. Então eu simplesmente parei de dar atenção a esse tipo de comentário e continuei fazendo. E bem, o resultado tá aí. Acho que as minhas dublagens cringe foram um pouquinho mais longe que essas pessoas esperavam. E hoje em dia eu posso falar que isso é literalmente o meu trabalho. Acho que com tudo isso que eu falei deu pra ter uma noção de como esse simples jogo de fada mudou a minha vida por completo, né? Praticamente meu 2021 inteiro foi em torno desse jogo em tudo que eu fiz na internet. E praticamente a minha vida
inteira gira em torno dele por enquanto. Fazer com que toda a sua renda dependa de um jogo só é um pouco complicado, considerando que amanhã todo mundo pode acordar e dizer não gosto mais de Genshin Impact, e aí acabou todo o meu trabalho. Então é pensando nisso que mês passado eu tomei uma decisão de mudar um pouco o meu conteúdo. Pra resumir bem resumido, eu virei VTuber. Eu decidi dar vida a um personagem que eu tinha, que quem me acompanha fora do canal talvez já tenha visto ele em algum lugar, e basicamente fazendo lives com ele como VTuber mesmo. Eu diminui minha frequência de Genshin Impact nas lives, eu comecei a testar outros jogos nas lives além de Genshin Impact, que foi só o que eu streamei em 2021 inteiro, e também o conteúdo do TikTok mudou um pouco pra conteúdo da live. Eu tô começando a postar clipes da live no TikTok. Isso significa que o porão do Dante vai mudar? Não, relaxa, o porão do Dante vai continuar do mesmo jeitinho, eu vou continuar produzindo conteúdo de Genshin aqui como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho nenhum tipo de plano pra mudar o porão do Dante, a menos que, sei lá, o jogo morra do nada, mas eu espero que isso não aconteça, porque eu continuo amando esse jogo do mesmo jeito. Ah, e só pra deixar claro, isso não significa que eu não vá mais jogar Genshin Impact em live, tá? Eu disse diminuir a frequência, não que eu vou parar de jogar. Dito isso, eu queria apresentar pra vocês o meu segundo canal do YouTube, que é um canal feito especialmente pro VTuber. Lá eu vou postar gameplays, trechos da live e qualquer outro vídeo que eu não poderia postar aqui porque não tem nada a ver com Genshin, eu devo postar lá. É um tipo de conteúdo novo, eu não tô extremamente acostumado a fazer, então os primeiros vídeos talvez saiam ruins, mas vai ser um canal focado um pouco mais em mim, sabe? Então caso você queira ver mais do Dante além dos personagens de Genshin que ele cria por aqui, se inscreve por lá, o link vai estar no comentário fixado. Dito isso, se você chegou até aqui, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, porque pra você assistir um vídeo com mais de 10 minutos, com pouquíssima edição e que é só eu falando sobre a minha vida, você deve realmente gostar de mim, e isso significa muito pra mim, sério. Muito obrigado por tudo que você me ajudou a conquistar nesse ano que passou, e espero que no próximo eu consiga te entreter muito mais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!